Olá, meus amados irmãos e irmãs. Que bom podermos mais uma vez estarmos juntos, estarmos aí em contato aqui para estudarmos a palavra de Deus. Eu sou a Teresa Braz, sou professora da classe Boas Novas da Igreja Batista em Braz Cubas. E o meu desejo é a todos vocês, a todos nós, que a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo possa permanecer em nossas vidas, hoje e sempre. Vamos orar? Pai querido, eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós juntos queremos agradecer ao Senhor por mais esse dia de vida que o Senhor está nos concedendo. Te agradecemos porque, em meio a todas as circunstâncias que estamos vivendo, nós podemos estudar a Tua Palavra juntos, podemos meditar na Tua Palavra. Nós te agradecemos e pedimos que esse tempo de estudo da Tua Santa Palavra possa encher os nossos corações, possa nos ajudar a entendermos melhor a Tua Palavra e também nos ajudar para vivermos melhores, para honrar e glorificar o Teu santo nome. Muito obrigada por tudo, Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses. No domingo passado, dia 13, nós vimos sobre Jesus, que ele é o primogênito de toda a criação, porque ele é superior a todas as coisas. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele ocupa o lugar de destaque, ele está à direita de Deus, o Pai, pois ele é o Filho de Deus. Vimos também que ele é o cabeça da igreja, o princípio de uma nova criação. Estudamos também que nele habita toda a plenitude de Deus, ou seja, ele é o Filho de Deus, o Deus que se encarnou para vir a este mundo dar a sua vida pelo ser humano, derramando ali na cruz o seu sangue precioso, para assim reconciliar o homem com Deus, fazendo a paz deste homem com Deus. Vimos que o homem sem Jesus, ele é inimigo de Deus, mas por meio de Jesus Cristo ele se torna amigo de Deus. Hoje nós vamos continuar nosso estudo no capítulo 1, dos versículos 24 em diante, que trata do ministério de Paulo e também fala sobre a suficiência de Cristo. Primeiro nós vamos ver então sobre o ministério de Paulo. Esse ministério de Paulo foi desenvolvido num momento de lutas e de sofrimento. Quero lembrar aos irmãos que quando Paulo escreveu esta carta, ele estava preso, como nós já vimos a princípio, mas na condição de servo do Senhor, do qual ele recebeu a incumbência de pregar o evangelho, de instalar igrejas, de formar igrejas, mesmo enfrentando dificuldades, aflições indescritíveis, perseguições, ele não se envergonhava do evangelho de Cristo. Antes, ele se alegrava em meio aos sofrimentos, em meio às lutas, em meio às dificuldades. Ele diz no versículo 25: eu fui constituído ministro de Deus segundo a dispensação de Deus. Esse ministério ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo quando ele estava na estrada de Damasco, como nós lemos ali que o Senhor pediu para Neemias ir até ele e falar a ele: vai, porque ele há de ser um vaso escolhido para pregar aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Paulo aceitou o desafio e então, depois de convertido, ele cumpre essa missão. Ele sofre na carne as aflições de Cristo. Isso não quer dizer que os sofrimentos, aflições que Cristo sofreu ao morrer na cruz do Calvário, mas seriam os sofrimentos de Paulo para expressar o seu amor dedicado
em favor do corpo de Cristo, que é a igreja. Paulo sofria pelos cristãos que muitas vezes eram bombardeados com falsos ensinos, falsas doutrinas, e também ele sofria pelos não cristãos. Daí a razão de ele escrever várias cartas às igrejas do seu tempo, para orientá-las quanto aos falsos mestres, quanto a falsas doutrinas. Vemos então que o ministério de Paulo era duplo. Por quê? Ele foi incumbido de pregar o evangelho, nós lemos no versículo 23, e foi enviado para ensinar o mistério maravilhoso acerca da igreja. No versículo 25 nós vemos isso. Paulo entendeu que não bastava apenas pregar o evangelho, levando homens a Cristo e deixá-los sozinhos. Ele, ou então a igreja, precisava acompanhar, precisava dar suporte a estes novos convertidos, concentrando esforços a esses novos convertidos. Assim, Paulo ia formando novas igrejas locais, fundamentadas na palavra de Deus. Por isso que ele organizava as igrejas e sempre ele voltava para ver como a igreja estava funcionando, se ela estava caminhando bem. Se ele não podia ir, ele mandava obreiros para visitar a igreja, para pastorear a igreja. Por exemplo, na igreja de Colossos, nós vimos que não foi Paulo que fundou a igreja, mas ele orientou Epáfras, que foi o fundador da igreja, para que Epáfras cuidasse da igreja. Nos versículos 26 e 27 do capítulo 1, nós lemos o mistério, não ministério, tá? Ministério era o Paulo que estava desenvolvendo, mas agora nós vamos ver sobre o mistério. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos. O que seria esse mistério? Primeiro, o que é um mistério? Mistério é tudo o que tem causa oculta ou incompreensível. É um segredo, é objeto da fé religiosa, porque a fé religiosa, ela é impenetrável à razão humana. Algo que lá no Velho Testamento não foi revelado totalmente. A Bíblia, ela explica que esse mistério é uma verdade que não fora revelada, porém, agora, no Novo Testamento, ela foi manifesta aos filhos dos homens por meio dos apóstolos e também pelos profetas. É uma verdade que o homem jamais pode atingir pela sua própria inteligência, mas Deus, por sua graça, quis revelar, quis fazer conhecida a riqueza de sua glória por meio de Cristo, seu Filho, pois o mistério de Deus é Cristo, que é o cabeça do corpo, ou seja, o cabeça da igreja. Paulo, ele fala que esse mistério esteve oculto desde os séculos das gerações. Mas por que esse mistério esteve oculto? Deus, o supremo criador de todas as coisas, tem um plano, um projeto lindo, um projeto magnífico que ele está desenvolvendo e está cumprindo através da história. Sabemos que Deus criou o mundo, sabemos que Deus criou o homem e ele também instituiu a família. E a partir de Abraão, ele formou uma nação para ser uma nação distinta das demais nações de sua época. Tudo isso para, no futuro, instituir a igreja, o mistério que estava oculto desde os séculos em Cristo Jesus. A igreja já existia, vamos dizer assim, no papel, no projeto de Deus. Mas com a vinda de Cristo, Cristo veio para instituir a igreja. Não podemos dizer que a igreja é o Israel de Deus. Israel é terreno e ela começou
dentro do projeto de Deus, quando Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, e da semente de Abraão, Deus constituiu uma nação separada da idolatria, separada do pecado, para que desta nação santa viesse Jesus, o cabeça da igreja, para instituir a igreja. A igreja começou então aqui na terra, no dia do Pentecoste, e a verdade a respeito dela foi revelada pelos apóstolos. A igreja não é então a continuação de Israel. Ela é constituída da união de homens que aceitam Jesus, de crentes em Jesus Cristo pela fé, de todas as nações, nacionalidade, qualquer raça, aceitou Jesus. Então, ele faz parte da igreja de Jesus Cristo num só corpo, onde a cabeça é Cristo. A igreja é separada moral e espiritualmente de todos os demais povos. Ela é um povo santo. A igreja, por meio de cada um de seus membros, foi destinada a compartilhar a glória de Cristo, a glória eterna de Cristo. O Senhor Jesus, como cabeça da igreja, é o que dá vida à igreja, é o que nutre a igreja, é o que dá direção e orientação. O cabeça é que comanda, nossa cabeça é que comanda o nosso corpo. Então, Cristo é o comandante da igreja. E Paulo, ele não perdia muito tempo para discorrer sobre filosofia, sobre política, sobre religião. A sua mensagem sempre foi concentrada em Cristo. Ele sempre alertou a todos os cristãos dos privilégios que o cristão tinha e tem em Cristo Jesus. Mas também Paulo dizia sobre o cuidado que o cristão deve ter, porque a ira de Deus há de ser revelada, há de ser manifestada. Paulo sentia-se responsável em proclamar o evangelho, em alertar a igreja sobre a volta de Cristo também. Seu desejo era que todos os homens fossem cristãos maduros, cristãos espirituais, adultos, que fossem desenvolvidos na vida espiritual. Depois, nós vamos ver também, agora no capítulo 2, seguindo, Paulo ele vai falar sobre as lutas, sobre as orações que ele sempre fazia, e não foi diferente também para os crentes ali em Colossenses. E Paulo também fala da igreja de Laodiceia. Mais adiante, no capítulo 4, versículo 16, ele pede para que os colossenses lessem a carta dos Colossenses e também lessem a carta que ele estava mandando para os crentes de Laodiceia. E os de Laodiceia deveriam ler a carta de Colossenses também. Assim, essas duas igrejas ficariam informadas daquilo que Paulo estava escrevendo. Paulo não conhecia muito bem os colossenses, como nós falamos, a igreja foi organizada por Epáfras e também os crentes de Laodiceia, mas ele recomenda que eles lessem estas cartas. O desejo de Paulo era que eles estivessem unidos em amor, enriquecidos do pleno conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, como nós falamos, porque em Cristo estão escondidos todos os mistérios, todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Por que Paulo escreve isso? Como já vimos, em Colossos havia alguns gnósticos que se achavam possuidores de um conhecimento superior à palavra de Deus, nas páginas da revelação divina da palavra de Deus. Paulo então ensina que é em Cristo que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Portanto, não há necessidade de buscar em outras fontes, mas na palavra de Deus. Infelizmente, ainda hoje, nós sabemos que muitas pessoas buscam conhecimentos em fama, poder, tudo em vão, pois é em Jesus que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e conhecimento. E quando recebemos Jesus,
então recebemos o maior tesouro do mundo, recebemos a maior riqueza, o maior conhecimento. Paulo, em Coríntios, capítulo 2, de 5 a 10, ele escreve que ele pregava, o que ele pregava era a sabedoria demonstrada pelo Espírito de poder. Não era a sabedoria humana, a sabedoria do mundo, mas no poder de Deus, para que a fé dos coríntios fosse apoiada na sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculto e que nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu. A sabedoria deste mundo, ela de certa forma está sendo reduzida a nada. Porém, a sabedoria de Deus é revelada a nós pelo Espírito Santo, que conhece as profundezas de Deus. Devemos sim ter conhecimentos, buscar sabedoria deste mundo, porque nós estamos aqui, nós precisamos das coisas deste mundo, das coisas que servem para nós no dia a dia, mas sabemos que tudo é passageiro. Agora, a sabedoria que vem do alto, precisamos para não sermos enganados, como os crentes ali de Colossos estavam passando por momentos de pregadores de seitas falsas, heresias, os falsos mestres. E em 1 Pedro 3,15, Pedro também nos orienta que nós devemos estar sempre preparados em todo sentido, para que nós possamos mostrar a este mundo a esperança da nossa fé, estarmos com sabedoria para enfrentarmos o mundo, enfrentarmos as ofertas que o mundo traz para nós também, inclusive na religião. Continuando no capítulo 2, versos 6 e 7, Paulo ele encoraja os colossenses a continuar pela fé, já que eles haviam recebido o Senhor Jesus, deviam andar por Jesus, que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Esse andar por Jesus traz-nos a ideia de uma ação frequente, ação diária, um ato de progresso. Quando andamos, nós não estamos parados, é claro, estamos avançando para conquistar algo ou para chegarmos a algum lugar, chegarmos a algum propósito que nós temos. Assim, também é na vida cristã. Não podemos parar. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é celestial, é uma pátria eterna. Então nós temos que continuar a nossa caminhada. Precisamos andar por Jesus, estarmos edificados nele, pois ele é a pedra fundamental do edifício, ele é a rocha eterna. Esse processo de caminhada, de andar, é um processo que começa na nossa conversão e continua durante toda a nossa existência aqui, toda a nossa vida cristã. O cristão, ele não pode parar. Ele precisa sempre andar, crescer em ações de graça, crescer em atitudes, crescer em vida consagrada, em vida santificada para glorificar o nome de Deus. Paulo, então, exorta os colossenses para que eles não fossem frios para com Deus, mas que crescessem em gratidão a Deus, assim como eles haviam aprendido. Paulo ensinou e eles aprenderam, então eles deveriam assim crescer. Paulo trata também de uma maneira específica sobre os erros que ameaçavam aqueles crentes e por isso eles precisavam crescer, tanto ali em Colossos como em toda a região dos colossenses. E ele fala no capítulo 2, versículo 8, tenham cuidado para que ninguém faça presa sua. Vocês não sejam presos por qualquer doutrina, por qualquer falsos mestres que trouxerem um outro evangelho para vocês. Paulo menciona ali algumas falsas doutrinas que estavam ameaçando a igreja. Como nós falamos, primeiro é a filosofia. O que é filosofia? É o amor pela sabedoria. Por isso, comentamos atrás, né, que a sabedoria está em Jesus Cristo.
A filosofia em si mesma, ela não é má, mas quando o homem coloca a filosofia ou qualquer coisa acima de Deus, quando o homem procura buscar conhecimento de coisas humanas, aí é que está o perigo. Deus deve ser sempre em primeiro lugar. Uma outra coisa que nós vemos aqui é as vãs sutilezas. Que são isso? São ensinamentos falsos, sem valor, daqueles que dizem estarem aptos para comunicar verdades, porém não possuem a verdade. Tudo o que eles têm é segundo a tradição humana, são segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Paulo aqui se refere aos rituais cerimoniais, às ordenanças judaicas, que virou uma tradição no meio dos cristãos judeus, junto das igrejas cristãs daquela época. Eles queriam implantar na igreja o judaísmo, e Paulo então refutava, porque Paulo dizia: a salvação é pela graça, não pelos rituais dos judeus. Nos versículos de 9 a 15, Paulo ele exalta o Senhor Jesus Cristo. Como nós falamos, o tema da carta aos Colossenses é a supremacia, a excelência de Cristo. Talvez nestes versículos Paulo apresente um dos mais sublimes e especiais dos textos da Bíblia, que fala a respeito da divindade de Cristo. Nós já vimos que em Hebreus, em João, eles falam sobre a divindade de Cristo. E aqui Paulo novamente fala. E Paulo fala assim no versículo 9: nele habita corporalmente toda a plenitude divina. Cristo é Deus, pois nele habita a plenitude de Deus. Hoje temos muitos grupos que negam a divindade do Senhor Jesus. Eles às vezes até admiram que de alguma forma eles falam de Cristo, falam da morte de Cristo na cruz do Calvário. Entretanto, eles mesmos negam com as suas próprias vidas, muitas vezes, que Cristo é o Senhor. Nós percebemos que a divindade do Senhor Jesus, ela é plena, e nesse versículo 9, Paulo ensina que essa plenitude, essa perfeição, é Deus habitando em Jesus. Paulo prossegue ensinando ali aos Colossenses que em Cristo, que é o cabeça do corpo, eles também tinham a plenitude de Cristo, pois os cristãos são aperfeiçoados em Cristo. Spurgeon, ele tem uma boa definição para isto. Spurgeon, ele fala assim: o cristão é completo, sem ajuda de cerimônias judaicas, sem auxílio de filosofia, sem invenções de superstição. Ele é completo, sem nenhum mérito humano. E sabemos que isso é verdade. O cristão só precisa da graça maravilhosa de Deus pela fé em Cristo, pois Cristo é a nossa circuncisão. Foi Ele que morreu e ressuscitou por nós, quando nós estávamos ainda mortos em nossos pecados e delitos. É Ele quem nos vivificou, quem nos deu vida eterna. E foi quando nós cremos nele, fomos batizados nele, é Ele quem nos perdoou também os nossos pecados, pagou toda a nossa dívida ali na cruz do Calvário. Dívidas essas que constavam nas leis cerimoniais, com respeito aos dias santos, às comidas, os rituais religiosos que faziam parte da religião judaica, e até mesmo, em certo sentido, os 10 mandamentos, que eram pesados para os judeus cumprirem, e para nós cristãos também seria muito pesado. Nós não conseguiríamos guardar todos os mandamentos. Com a morte de Cristo na cruz, a lei que condenava o homem perdeu sua autoridade penal. A autoridade agora é de Cristo, que, conforme registrado em Romanos 10:4, diz que Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Foi Cristo, com sua morte, sua ressurreição e ascensão,
para estar junto ao Pai. Conquistou o triunfo glorioso sobre o império do mal, sobre o inferno e sobre Satanás. Você pode imaginar Cristo regressando ao céu, ao lar celestial, ao lar glorioso, de onde ele veio aqui para morrer por nós e vencer a morte e estar ali subindo junto ao Pai, atravessando os domínios daquele que é o príncipe do poder dos ares. Nós lemos em Efésios 6:12 que a nossa luta é contra o principado, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Estas são forças demoníacas, são batalhões de anjos caídos, espíritos maus que têm grande poder nas regiões celestiais. Eu fico imaginando quando estes malignos viram Cristo adentrando ao céu junto ao Pai, triunfante. Como esses espíritos maus se sentiram? Nós cristãos também temos lutas, temos estas lutas, porém temos a plenitude de Cristo habitando em nós. Basta confiarmos e dependermos dele. Não há o que temer. Cristo venceu e nós venceremos com ele se permanecermos firmes até o fim. Em Apocalipse 17:14 nós lemos: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele e os chamados, eleitos e fiéis. Nós queremos vitória? Queremos vencer? Então vamos permanecer fiéis ao nosso Salvador. Assim, nós já temos a vitória aqui. Que Deus nos abençoe e no próximo domingo nós continuaremos o nosso estudo da carta de Paulo aos Colossenses. Bom domingo a todos.